E aí, pessoal, últimos dias aí, né, de revisão, para quem vai fazer a prova da UFPA, né, de assistente de administração. Comenta aí como é que tá a preparação, como é que tá aí a preparação, certo? Então eu trouxe agora, né, como prometido, eu trouxe uma revisão de administração de materiais, certo? Eu trouxe alguns conceitos naquele estilo de certo ou errado do que pode vir a cair na prova desse final de semana, certo? Deixa aí o comentário, deixa o like no vídeo. Eu vou tentar deixar o material aí disponível para vocês baixarem, né? Também para fazer algumas anotações, beleza? Então vamos lá, né? Então eu trouxe aqui 17 questões e a gente vai resolver aqui com tranquilidade, fazendo uns esquemas, viu? Então vamos lá. De acordo com Viana, a classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes, e uma boa classificação de materiais deve considerar alguns atributos. Os atributos da classificação de materiais são flexibilidade, aplicabilidade e periodicidade. E aí, o que vocês acham nessa questão aqui? Então, antes de mais nada, a gente vai ver o quê? Que classificar é justamente isso. É a gente fazer a aglutinação de materiais. Que a gente vai pegar os materiais que são iguais e separar, certo? Então, a classificação é isso. Para vocês, como é que é o gabarito dessa aqui? O gabarito dessa daqui, vou colocar aqui, ó, é errado. Mas por que está errado? É uma questão de atenção. Porque a gente vai na pressa, né, na questão de certo e errado, ver aqui o FAP, ou PAF, flexibilidade, aplicabilidade e periodicidade. Certo? Mas só que o que acontece? Quando a gente tem os atributos, a gente tem o quê? Flexibilidade, a gente tem abrangência e, por último, praticidade. Certo? Então, a gente decora, né, que é um FAP, flexibilidade, abrangência, praticidade, ou ao contrário, praticidade, abrangência, flexibilidade, e vai no automático, quando a questão bota aplicabilidade e periodicidade. Então, o gabarito dela está errada por isso, certo? Mas eu vou dar algumas informações. O que seria o atributo da flexibilidade? É quando a gente pode fazer conexões com várias classificações, certo? Então está associado com isso. Já quando a gente fala aqui de abrangência, a gente quer muitas características, certo? E por último, a praticidade ela tem que estar associada com as informações serem diretas, certo? Diretas, simples também, certo? Tá ok? Então, a questão número 1 está errada por isso, certo? Então, vocês têm que botar na cabeça de vocês que os atributos são flexibilidade, abrangência e praticidade, certo? Vamos para 2 agora. Questão 2. Uma boa classificação de materiais deve considerar alguns atributos. Aquele em que a classificação deve ser direta e simples é o atributo da catalogação. Em algum momento a gente viu catalogação? Não. A gente viu que os atributos da classificação, certo? Os atributos da classificação de materiais é flexibilidade, abrangência e praticidade. Então o gabarito dessa daqui também está errado, certo? Agora deixa eu colocar aqui
como acontece a classificação? A gente tem as etapas da classificação de materiais, certo? Que a catalogação vai estar presente nela, certo? Então a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui. Etapas. A gente tem catalogação, simplificação, a gente tem especificação, depois desse normalização, certo? Padronizar, né? Padronização. E fazer a codificação. Então, é importante que vocês saibam quais são as etapas da classificação, que é catalogar, simplificar, especificar, normalizar, padronizar e codificar. Quando a gente fala em catalogação, a gente vai estar fazendo uma lista, uma relação, certo? Quando a gente passa para a etapa de simplificar, a gente vai ver a questão de evitar repetições, certo? Então a gente vai simplificar a nossa classificação. Especificar, a gente já vai colocar, atribuir detalhes, certo? Já na normalização, ela está associada com as normas de utilização, certo? Então a questão lá da BNT, por exemplo, de acordo com a BNT, então normalização está associada com isso. Padronização está associado com as medidas, com os parâmetros, certo? Do material. E por último, codificação, que está associado com atribuir números. Então tem um assunto que é dessa parte de codificação, certo? Então é importante que você saiba as etapas: catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação, certo? Então vamos lá, para a próxima agora. Questão de número 3. Quanto à administração de recursos materiais, julgue o item. São 3 os atributos de um bom sistema de classificação de materiais: a abrangência, a flexibilidade e a praticidade. Então essa daqui a gente já viu, né, nas outras duas questões, que o gabarito dela é certo, né? Então os atributos materiais são abrangência, flexibilidade e praticidade. E decorar o que cada atributo faz, certo? Vamos para a próxima agora. Questão do número 4. A praticidade é o atributo da classificação de materiais que preconiza que a classificação deva ser simples e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos. Então, como a gente viu aqui em cima, vou até mostrar para vocês, que a praticidade está associada com ser direto, simples, certo? Então, o gabarito dessa daqui, a 4, é certo. Praticidade está associado com a classificação ser simples e direta, sem procedimentos complexos. Beleza? Então, vamos agora para a questão de número 5. Aí. Acerca das noções de administração de materiais, julgue o item. A especificação ocupa-se da maneira como devem ser utilizados os materiais em suas diversas finalidades. Então essa daqui a gente vai ter que pensar o que vocês acham, né, dessa questão. Então, lembra que a gente falou da questão das etapas? A gente falou da catalogação, da especificação, normalização, certo? Então, a especificação está dentro dessas etapas, certo? Mas o que acontece? Essa questão aqui está com o gabarito errado, porque não é especificação aqui. No caso, estaria falando de normalização. Normalização que está associado de que maneira vai ser utilizado esses materiais,
Então, de que maneira, certo? Então, já a especificação está associada com a descrição, descrever o material, certo? Então, o gabarito dessa daí, ela está errada porque especificação, o que ele está descrevendo não é especificação e sim normalização, certo? Então, vocês têm que estar muito atentos nesses detalhezinhos assim, né? Que ela vai botar o item de uma coisa e misturar com outro, certo? Então, agora a gente vai para o 6. Administração de materiais. Visa. Agora eu coloquei uma questão de objetivo, finalidade da administração de materiais, certo? Que é lá na introdução, do início do conteúdo. A administração de materiais visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. Então, essa daqui, o gabarito dela, é uma questão bem tranquila de introdução mesmo, né? Então a gente tem que a administração de materiais, ela tem esse objetivo. O objetivo dela é ter na quantidade certa, certo? Então está associado com evitar falhas. Evitar falhas. No local certo. No local certo. Certo? Então ele tem que estar disponível no local certo. Está disponível no local certo. E também, oxe, importantíssimo, né? No tempo certo. O quanto a gente procura materiais que estejam nas compras online, por exemplo, está associado com isso. A gente quer naquele momento, certo? Então o gabarito dessa daí é certo, ok? Vamos para outro agora de objetivo. O objetivo da administração de materiais é garantir a qualidade e a quantidade adequada dos materiais no momento certo. Essas aqui vocês podem ter assim uma certa dúvida, caso não tenham visto o conteúdo até o momento, né? Porque a gente viu que o quê? A administração de materiais está associado com o quê? Quantidade certa, local certo e tempo certo, né? Aí eu coloco o quê? Eu coloco o que é a qualidade e a quantidade no momento certo. Quando eu coloquei essa questão aqui, eu pensei no quê? Que ia ter uma certa divergência entre vocês na hora de marcar o gabarito, né? Então, ela tá correta, certo? Ela tá aqui, ó, certa. Porque eu não fiz nenhum tipo de restrição nela. Eu coloquei que é objetivo. Se eu botasse alguma restrição, é somente um objetivo, é somente esse. Não. Tem vários, tem a questão da quantidade, do local, do tempo, certo? Então tá tudo associado a isso. Então o objetivo da administração de qualidade de materiais é garantir a qualidade e a quantidade adequada dos materiais no momento certo. Tá ok? Então vamos agora para a próxima. Antes de avançar, não se esqueça aí de deixar a sua curtida, comentar aí como é que foi, comenta aí como é que está sendo esse finalzinho aí, alguns dias para a prova, certo? Eu trouxe essa questão aqui de gestão da cadeia de suprimentos para a gente ver bem simplesinho, certo? Então vamos lá. Sobre a gestão da cadeia de suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos não envolve os clientes, mas sim fornecedores, produtores, distribuidores em um processo integrado. Então, o que vocês, ao ver, ia pensar? Não envolve clientes, porque a cadeia de suprimento, né, que seria algo interno, não vai envolver clientes, mas ela envolve, certo? Então, por isso que o gabarito dela é errado, certo? Porque ela envolve sim. A gestão de cadeia de suprimento, ela tem vários indivíduos. A gente tem o quê? O fornecedor, a gente tem a indústria,
Essa indústria faz o quê? Envia para distribuição, que vai enviar para o varejo, por exemplo, certo? E o varejo vai mandar para o consumidor, cliente, certo? Então isso aqui está associado com essa cadeia de suprimento que vai desde o fornecedor até o seu cliente final, o seu consumidor, certo? Então o gabarito dessa daí é errado, porque o cliente faz parte dessa cadeia, certo? Vamos para a próxima. Questão de número 9. Em relação à classificação de materiais, julgue o item a seguir na classificação por importância material. Então, agora a gente vai para questões de classificação, certo? Então, a gente tem a classificação do tipo ABC e também a gente tem a classificação XYZ, certo? Então, fazer essas diferenças. Vamos com calma. Na classificação por importância operacional, os itens de material em estoque são classificados de acordo com sua importância financeira. Vamos lá. O gabarito dessa daqui errada, certo? Vamos fazer com um resumozinho. A gente tem que a classificação ABC está associado com a importância financeira, certo? Já a XYZ é uma importância operacional, certo? Esse XYZ está associado com a criticidade, certo? Como é a questão de se tem substituto no mercado, se não tem, se o negócio vai parar ou não, certo? Então vamos lá. Essa resumozinho, certo? Na classificação por importância operacional. Importância operacional está associado com o quê? XYZ está associado com a criticidade do produto. Ele em estoque são classificados de acordo com a sua importância financeira? Nada disso. É importância operacional, criticidade, certo? Importância financeira está associado com o ABC, certo? Vamos lá. Número 10. Os materiais. Deixa eu fazer aqui só uma anotação. Espera aí. Vamos lá. Eu falei que a importância financeira está associada com o ABC e a importância operacional com X, Y, Z, certo? Quando a gente tem o X, Y, Z, vamos lá, X, o Y e o Z. Quando os materiais forem do tipo X, a gente vai ver que eles podem ser substituídos. Podem ser substituídos. Certo? Porque vai ter similares. Deixa eu colocar aqui. Vai ter similares, vai ter, sei lá, vai ser fácil a aquisição, questão aquisição simples, né? Mais fácil. Quando a gente vai para material Y, o que que acontece? Ele vai ter uma importância média, certo? X vai ser fácil e Z vai ser mais difícil. Então Y vai ser ali na média, certo? Já quando a gente vai para o Z, o que que acontece? Eles são insubstituíveis. Vou botar aqui. Insubstituíveis, certo? Aqui, ó, difícil aqui, difícil aquisição, certo? Insubstituíveis, certo? Tudo ok? Vamos para 10 agora, né? Os materiais de classe X, né? Aqui, ó. O que a gente anotou de X? Podem ser substituídos, são similares, tem similares no mercado e tem aquisição simples.
São materiais de baixa criticidade, certo? Baixa criticidade, cuja falta não implica paralisações da produção. Não implica. Ele pode ser substituído. A aquisição é simples, tem similar no mercado, é fácil comprar, certo? Então, essa gabarito dessa 10 é correto, certo? Os materiais de classe X são de baixa criticidade, ou seja, importância operacional baixa, cuja falta não implica paralisações da produção, nem risco à segurança ambiental, pessoal e patrimonial, certo? Então, vou dar só uma pausinha aqui rapidinho, viu? Espera aí. Vamos lá, voltei. Um dos principais objetivos da administração de materiais é buscar o equilíbrio entre estoque e consumo. Então, em administração de materiais tem muito essa questão de estoque, de como é que funciona. Eu não trouxe questões porque eu dei ênfase na classificação e na introdução de administração de materiais, certo? Então tem essa relação de estoque, consumo, como é que vai chegar a demanda para a empresa, como é que ela vai distribuir, certo? Então tudo tá relacionado a isso. A respeito desse assunto, julgue o item. A classificação ABC agrupa os materiais em estoque pela importância operacional, que leva em consideração os materiais não importantes, os de importância média e os imprescindíveis para a empresa. Rapaz, eu não sei não, viu essa daí? O que vocês marcariam? O gabarito dessa daqui é errado. Importância operacional está associado com X, Y, Z, certo? Quando a gente fala em ABC, a gente vai ver a questão do alto valor da demanda, a questão dos investimentos, certo? Então, a questão número 11, o gabarito é errado. Vamos para 12 agora. Questão do número 12. Comenta aí, viu? Curte aí, deixa o like aí no vídeo para ajudar. Vamos lá, questão de número 12. Na classificação ABC, os materiais da classe A são aqueles que representam em torno de 80% do valor da demanda e igualmente 80% da quantidade do estoque. Então, ficou estranho, né? Então, o que acontece na classificação ABC? A gente tem que botar o gabarito aqui, da 12, é errado, né? A gente, para corrigir essa questão, a gente vai ter que colocar aqui isso aqui, ó. Tem 20% da quantidade do estoque. Então, está associado com o impacto, certo? Então, um maior volume, um maior valor de demanda, ela é representado por uma menor quantidade de estoque, certo? E isso é importante nas empresas, porque vai trazer eficiência, certo? Saber aonde direcionar o seu controle, certo? Então a 12, o erro está dizendo isso porque não é igualmente, né? É 20% da quantidade de estoque, certo? Não é igualmente. Vamos para 13 agora, né? Acerca das noções de administração de materiais. Julgue o item. A adoção de um sistema de classificação é dispensável para qualquer departamento de materiais, pois existem outros meios eficientes de controle de estoques. Então, o que vocês pensam dessa questão? É uma questão assim bem interessante, não muito difícil, mas o gabarito dela, a 13, é errado, certo? Porque ela não é dispensável. A classificação é importante porque vai trazer como esse sistema de classificação ele vai ser útil para o gerenciamento. Por que tem classificação?
né? Classificação, sistema de classificação, para um gerenciamento, vai trazer eficiência, né? Controle, certo? Então a questão de gerenciar é bom para controle, beleza? Então não é dispensável não, certo? É importantíssimo, é de extrema importância. Próxima, número 14 agora, estamos chegando no finalzinho. Vamos lá, né? Considerando as noções básicas da administração materiais, julgue o item. As mercadorias de menor saída do depósito devem ser armazenadas nas imediações da expedição, para evitar a perda de validade dos produtos. E aí, o que vocês acham dessa daí? Assim, vamos para interpretar, né? Essa daqui dá para interpretar. O que acontece? O que é expedição? Expedição está associado com a saída, certo? O gabarito dela aqui, errado. Quando a gente tem mercadorias que saem muito, elas têm que estar próximo à saída. Próximo, vamos dizer, o portão, a porta, certo? Porque eles vão estar associado com a rapidez, certo? Então, se a gente tem uma mercadoria de menor saída, a gente coloca mais distante. E aqueles que têm maior saída, a gente coloca mais próximo da saída, certo? Então, o gabarito dela está errado por causa disso. Se ele tem uma menor saída, ele pode ficar lá distante. Se ele tiver maior saída, é bom para a questão da rapidez, da velocidade, do controle. Ele está ali próximo, certo? Então, o gabarito dessa daí é errado. Vamos para 15. O processo de recebimento de mercadorias envolve confrontar os volumes declarados na nota fiscal com os volumes a serem efetivamente recebidos. E aí, o que vocês acham dessa daí? O processo de recebimento de mercadorias envolve confrontar os volumes declarados na nota fiscal com os volumes a serem recebidos. O gabarito dessa daqui é correto, porque quando a gente trabalha com essa questão de materiais, tem algumas algumas etapas no recebimento deles. Então, por exemplo, a gente tem o que acontece no recebimento. Deixa eu botar aqui. A gente tem o que? Verificar a quantidade recebida versus o pedido, né? Então a gente tem a nota fiscal. Aí a gente chega com a nota fiscal e verifica a quantidade. A gente vê o pedido, vê quantos foram os volumes, se o material está em boas condições, como está a condição das embalagens. Tá aqui. Condição da embalagem. Outra. A questão da validade é importante, né? Então, é igual quando a gente vai fazer as compras, a gente confere a questão da validade, certo? Então, o recebimento tem essa questão de confrontar os volumes que são declarados com os volumes que foram recebidos, certo? Se vir menos, reclamar, não receber, certo? Fazer a anotação, certo? Do que está acontecendo. Vamos agora para a penúltima questão, certo? Vamos para 16 agora. Quanto à movimentação de cargas e transportes internos, antes da equipe começar a fazer os deslocamentos do... Cortou aqui. Poxa. É irrelevante considerar o material que deve ser
removido seu peso e volume. É irrelevante. Vamos lá. É irrelevante considerar o material que deve ser removido. Espera aí. Voltar, né? O gabarito dessa daqui, vou colocar como errado, certo? Porque é importante considerar o material que deve ser removido, seu peso e o seu volume, certo? Eu vou só conferir depois, aí se tiver algum probleminha, eu vou colocar aí nos comentários se o gabarito dela é errado, que eu achei, mas eu acho que é isso mesmo. É importante que se considere também o material, né? O material que é removido, seu peso, volume, certo? Então, vamos deixar como errado. E por último, vamos lá. Pré-lingagem, containerização. São formas de unitização de cargas. E aí, o que vocês acham? Essa eu botei bem diferente. O gabarito dela é certo. Unitização de cargas está associado com deixar essas cargas em um único volume. Para que a gente vai deixar em um único volume? Se a gente tem várias caixas e a gente vai botar em uma só, o que a gente vai obter a partir disso? A gente vai ter as empresas, a gente vai ter uma facilidade no transporte, por exemplo. A gente vai ter a questão do armazenamento também, né? Rapidez, certo? Pronto. Para a administração de materiais, acredito que esse nível de questão dê para fazer. A questão da unitização, esse foi o mais fora da curva que eu coloquei nessas questões, certo? De revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam das questões, o nível. Eu vou ver se eu consigo trazer mais um vídeo de revisão, certo? Acredito tentar, né, para amanhã fazer um vídeo. Viu? Mas aí eu tô colocando algumas questões aí na comunidade, que é gratuita, certo? Para vocês responderem aí no modelo certo e errado, de administração geral, de administração de materiais, certo? Então é isso. Então, valeu, viu?